Vamos à nossa segunda parte da nossa leitura de hoje. Eu não sei o teu coração, mas o meu coração está assim, ó, quase saindo de tanta alegria em poder ler tanta provisão de Deus para aqueles judeus e saber que o nosso Deus pode fazer tudo por nós hoje. E a gente às vezes fica aí com tanta ansiedade, sabendo que Ele cuida de nós. Quando eu lembro do que o Senhor Jesus falou ali em Mateus, me parece capítulo 6, sobre a solicitude pela vida, sobre a ansiedade do ser humano. O que será de nós em 2021? O que comeremos, ou o que beberemos, ou com que nos vestiremos? Que palavra mais maravilhosa que o Senhor dá para nós ali naquele capítulo. Não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Oh, maravilha! Aí ele vai comparando a nossa vida às aves dos céus, que a nossa vida vale muito mais do que as aves. Vai comparando o nosso corpo com os lírios, mostrando quanto eles se vestem de uma forma esplendorosa, que nem mesmo Salomão se vestiu como qualquer um deles. E o Senhor cuidando disso tudo, não vai cuidar de nós? Não vai cuidar de nós? Ele diz, homens de pequena fé. É muito triste, né? Quando a gente duvida de um Deus que tudo pode fazer por nós. Deus não se agrada disso, não. Vamos lá, Esther capítulos 9 e 10, terminando então o livro de Esther. Ele tem apenas 10 capítulos e o 10º capítulo, estive olhando aqui uma curiosidade bem interessante, só tem 3 versículos. O 9º capítulo é um pouquinho mais extenso, mas comparado, né, se fizer uma junção, 31 versículos com mais 3 vai dar 34 versículos, ou seja, não dá nem um capítulo de muitos que nós já lemos, até 60 versículos, não é? Vai dizer assim, os judeus matam seus inimigos. Agora é aqui, olha, o que o rei pôde fazer, ele fez. Ele não tinha como mudar o decreto, mas o restante que não tinha como fazer é com Deus. O resto é com Deus. O que podemos fazer, vamos fazer, sim. Mas o que não podemos, entregamos na mão do Senhor. E Ele cuida para nós. Vamos lá. E no mês do 10º, que é o mês de Adar, no dia 13 do mesmo mês, em que chegou a palavra do rei e a sua ordem para se executar, no dia em que os inimigos dos judeus esperavam assenhorear-se deles, sucedeu o contrário, porque os judeus foram os que se assenhorearam dos seus aborrecedores. Porque os judeus, nas suas cidades, em todas as províncias do rei Assuero, se ajuntaram para pôr as mãos sobre aqueles que procuravam o seu mal. E nenhum podia resistir-lhes, porque o seu terror caiu sobre todos aqueles povos. E todos os maiorais das províncias, e os sátrapas, e os governadores, e os que faziam a obra do rei, auxiliavam os judeus, porque tinha caído sobre eles o temor de Mardoqueu, porque Mardoqueu era grande na casa do rei e a sua fama saiu por todas as províncias, porque o homem Mardoqueu se ia engrandecendo. Feriram, pois, os judeus a todos os seus inimigos, a golpes de espada, e com matança e com destruição. E fizeram dos seus aborrecedores o que quiseram. E, na fortaleza de Suzã, mataram e destruíram os judeus 500 homens. Como também a Parsandata, e a Dalfon, e a Aspata, e a Porata, e a Adália, e a Aridata, e a Farmasta, e a Arissai, e a Aridai, e a Vaizata. Os 10 filhos de Ramã. Esses aqui são os filhos de Ramã. Até parece nome de mulher, não é? Mas é homem. Cada um deles é um filho de Ramã. Olha só, os 10 filhos de Ramã,
filho de Hamedata, inimigo dos judeus, foram mortos. Porém, ao despojo, não estenderam a sua mão. No mesmo dia, veio perante o rei o número dos mortos na fortaleza de Susã. E disse o rei à rainha Ester: na fortaleza de Susã mataram e destruíram os judeus 500 homens e os 10 filhos de Ramã, nas mais províncias do rei. Que fariam? Qual é, pois, a tua petição? E dar-se-te-á. Ou qual é ainda o teu requerimento? E far-se-á. Então disse Ester: se bem parecer ao rei, conceda-se também amanhã aos judeus que se acham em Susã, que façam conforme o mandado de hoje, e enforquem os 10 filhos de Ramã numa forca. Então disse o rei que assim se fizesse. E publicou-se um edito em Susã, e enforcaram os 10 filhos de Ramã. Ou seja, um dia eles matam a espada uns filhos de Ramã, no total de 10, agora mais 10, ou seja, foram 20 filhos de Ramã. Olha só. Então, disse o rei que assim se fizesse, e publicou-se um edito em Susã, e enforcaram os 10 filhos de Ramã. E reuniram-se os judeus que se achavam em Susã, também no dia 14 do mês de Adar, e mataram em Susã a 300 homens, porém ao despojo não estenderam a sua mão. Também os demais judeus que se achavam nas províncias do rei se reuniram para se porem em defesa da sua vida e tiveram repouso dos seus inimigos e mataram dos seus aborrecedores 75.000, porém ao despojo não estenderam a sua mão. Sucedeu isso no dia 13 do mês de Adar, e repousaram no dia 14 do mesmo, e fizeram daquele dia dia de banquetes e de alegria. Detalhe, deixa eu abrir um parênteses aqui. Até hoje, aquele povo, o povo judeu, o povo israelita, eles comemoram esse dia. 13º de Adar, é isso mesmo. Deixa eu só ver aqui. Isso, mês de Adar. Eles comemoram, eu não sei qual é esse mês, mas se a gente buscar lá no Dr. Google, a gente vai descobrir. Ou seja, é um povo minucioso com as suas datas e com as suas genealogias. Quando a gente lê a genealogia, parece tão difícil, não é? Parece que não vai acabar, mas é o zelo que eles têm até hoje. Isso é muito lindo. Versículo 18. Também os judeus que se achavam em Susã se ajuntaram nos dias 13 e 14. Vou dar uma pausa por causa da garganta. A garganta ainda está um pouco teimosa e a gente empolga e esquece de tomar água, né? Mas vamos lá. Repetindo o 18. Também os judeus se achavam em Susã, se ajuntaram nos dias 13 e 14 do mesmo, e repousaram no dia 15 do mesmo, e fizeram daquele dia dia de banquetes e de alegria. E também os judeus das aldeias que habitavam nas vilas fizeram do dia 14 do mês de Adar dia de alegria e de banquetes, e dia de folguedo e de mandarem presentes uns aos outros. Oh, maravilha! Terminamos então aqui o capítulo. Não terminamos não. Agora é um outro subtópico. Vai falar sobre a festa de Purim. É porque o capítulo 10, como eu disse, só tem 3 versículos. E o 9 ele já tem 32. A festa de Purim. E Mardoqueu escreveu essas coisas e enviou cartas a todos os judeus que se achavam em todas as províncias do rei Assuero, aos de perto e aos de longe, ordenando-lhes que guardassem o dia 14, ou seja, eu disse dia 13. Dia 13 é o dia que eles terminaram a batalha, mas o dia que eles guardam para festejar é o dia 14 do mês de Adar. E o dia 15, então é dia 14 e o dia 15 do mesmo, ou seja, do mês de Adar. Todos os anos,
como os dias em que os judeus tiveram repouso dos seus inimigos, e o mês que se lhes mudou de tristeza em alegria e de luto em dia de folguedo, para que os fizessem dias de banquetes e de alegria, e de mandarem presentes uns aos outros e dádivas aos pobres. E se encarregaram os judeus de fazerem o que já tinham começado, como também o que Mardoqueu lhes tinha escrito, porque Ramã, filho de Hamedata, o Agagita, inimigo de todos os judeus, tinha intentado destruir os judeus e tinha lançado isto é, a sorte, para os assolar e destruir. Mas, vindo isso perante o rei, mandou ele por cartas que o seu mau intento, que intentara contra os judeus, se tornasse sobre a sua cabeça, pelo que enforcaram a ele e a seus filhos numa forca. Por isso, aqueles dias chamam Purim, do nome Pur, pelo que também, por causa de todas as palavras daquela carta, e do que viram sobre isso, e do que lhes tinha sucedido, confirmaram os judeus, e tomaram sobre si, e sobre a sua semente, e sobre todos os que se achegassem a eles, que não se deixaria de guardar esses 2 dias, conforme que se escrevera deles, e segundo o seu tempo determinado, todos os anos, e que estes dias seriam lembrados e guardados geração após geração, família, província e cidade, e que estes dias de Purim se celebrariam entre os judeus, e que a memória deles nunca teria fim entre os de sua semente. Depois disso, escreveu a rainha Ester, filha de Abiail, e Mardoqueu, o judeu, com toda a força, para confirmarem segunda vez esta carta de Purim, e mandaram cartas a todos os judeus, a 127 províncias do reino de Assuero, com palavras de paz e fidelidade, para confirmarem estes dias de Purim nos seus tempos determinados, como Mardoqueu, o judeu, e a rainha Ester lhes tinham estabelecido, e como eles mesmos já o tinham estabelecido sobre si e sobre a sua semente, acerca do jejum e do seu clamor. E o mandado de Ester estabeleceu o que respeitava ao Purim, e escreveu-se num livro. Oh, glória a Deus! Escreveu-se num livro, o livro deles lá, mas escreveu-se também nessa palavra gloriosa. Por isso que estamos aqui lendo nesta manhã. Oh, glória a Deus! Aleluia! Que Jesus glorioso! Exaltação de Mardoqueu, capítulo 10. Depois disso, pôs o rei Assuero, uma aguinha para a garganta não parar. Aleluia! Oh, glória a Deus! Depois disso, pôs o rei Assuero tributo sobre a terra e sobre as ilhas do mar, e todas as obras do seu poder e do seu valor, e a declaração da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei engrandeceu, porventura, não estão escritos no livro das crônicas dos reis da Média e da Pérsia? Porque o judeu Mardoqueu foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus, e agradável para com a multidão de seus irmãos, procurando o bem do seu povo e trabalhando pela prosperidade de toda a sua nação. Oh, glória a Deus! Que maravilha, amados! Aquele que era para ser enforcado, né? Na forca que Ramã preparara. Agora é o segundo no reino. A gente vai falar muito sobre José do Egito, né? Que era o segundo. Mardoqueu também foi o segundo de Assuero. Isso porque Deus, ele pode reverter em bênçãos maldições. Ele pode reverter em vida a morte que alguém possa ter decretado para a tua vida.
Esse é o Deus que por nós tudo executa. Eu não me canso de dizer essa palavra. Está ali, acho que no Salmo 59, se eu não me engano. Eu sempre gosto de falar os versículos bíblicos, porque a gente não está inventando. Sempre eu digo esse versículo e eu quero que você grife na sua Bíblia, se for possível. Eu acho que é o Salmo 59. É um salmo de Davi, para que você, em tudo que você passar na tua vida, você lembre. Não, eu não vou desesperar. Sabe por quê? Porque o meu Deus é o Deus que por mim tudo executa. Se é tudo, é tudo. Confie nele. Ele não mudou. Vamos ver aqui se é o Salmo 59. O 57 ele diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, porque a minha alma confia em ti, e à sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Aqui o versículo. Pensei que era o 59, é o 57. É Salmo de Davi. Davi acha socorro contra os seus inimigos e louva a Deus. Aí o versículo 2, o que ele diz? Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Oh, glória a Deus! Ele dos céus enviará o seu auxílio e me salvará do desprezo daquele que procura devorar-me. Deus enviará a sua misericórdia e a sua verdade. É Deus quem envia a misericórdia e a verdade dele sobre a tua vida. É o Deus que por ti tudo executa. É o Deus da rainha Esther. É o Deus de Mardoqueu. É o Deus dos judeus. É o mesmo nosso Deus. Ainda que eles não creem em Jesus até hoje, 80% não creem, mas Ele é o nosso Deus. Eles creem somente no Senhor Jeová. Mas um dia eles verão o Senhor e vão dizer ao Senhor: Senhor, que feridas são essas em tuas mãos? Está ali em Zacarias, daqui um dia nós vamos chegar lá. E ele vai dizer: essas são as feridas com que eu fui ferido na casa dos meus amigos. E ali eles crerão que mataram o Cristo, o Salvador do mundo. Até daqui mais um pouco, onde nós vamos estar lendo, terminando a leitura de hoje em Ezequiel 45 e 46. Que o Senhor te abençoe e te guarde. E lembre-se, o teu Deus é o Deus que por ti tudo executa. Até lá, na paz do Senhor Jesus.